Estamos entrando ao vivo aqui. Boa noite, pessoal. Dá licença. Dá licença, papai. Boa noite, Matheus. Boa noite, ao vivo é assim. Ok. Deu, vai lá. Não faz assim. 202 watts. Ok, go. Oh my God. Go. Olá, pessoal. Aqui tivemos uma interferência aqui do Matheus, generoso, querendo participar da live. E estamos aqui com a Carol Becker, da República de Curitiba, e o pastor Cote, de Curitiba, também. E gostaríamos de anunciar que daqui a pouco vai estar o pastor Josué Valando conosco e também o Oswaldo Eustáquio, pessoal, especialmente aqui na República de Curitiba. Então, quem puder compartilhar, vai compartilhando essa live, que nós temos jornalista Oswaldo Eustáquio, a gente tem uma parceria de transmissão e, no momento, não estamos podendo transmitir nos canais dele, né? Mas ele pode perfeitamente estar participando conosco aqui na República de Curitiba. Então, compartilhe, nós temos aí sofrido a interferência do Facebook no alcance da página também, até por conta das questões do coronavírus. Então, peço a gentileza de você que puder compartilhar, que o faça, estará nos ajudando. Boa noite, Carol Becker. Boa noite, pastor Cote. Boa noite a todos da República de Curitiba. É uma honra estar hoje aqui com vocês, uma honra estar recebendo aqui o pastor Cote. Também vamos receber aqui o pastor Josué Valandro, o jornalista Oswaldo Eustáquio, e vamos ter aí uma conversa bastante agradável. Pastor Cote, por favor. Boa noite para todos, gente. Para mim é um prazer enorme poder estar sentado nessa mesa aí com vocês, né? A gente vive no Brasil, acho que um momento assim muito especial, né? Um momento de certa forma tenso, né? Existe realmente uma guerra de valores muito intensa, não é? Que realmente assim coloca de certa forma em xeque muitas coisas que são muito preciosas, principalmente para nós que somos cristãos, né? Que prezamos pelos valores da cultura judaico-cristã. E então sempre é bom a gente estar conversando, discutindo os temas, amadurecendo as ideias aí e aprimorando realmente um plano que possa ser realmente o melhor aí para o nosso povo, né, para a nossa população. Prazer muito grande. Estamos juntos. Obrigado, pastor Cote. Para quem não lembra ou não sabe, o pastor Cote fez uma oração no evento Descende Brasil pelo presidente Jair Bolsonaro, né? Como que foi essa experiência? Como que foi esse momento lá, pastor Cote? Então, foi uma coisa assim, na verdade, não planejada, né? Porque o Descende ele procura ficar bem neutro em relação a iniciativas políticas e só que de repente o próprio presidente ele ligou lá para o Silas e para o Theo Hayashi, eles estavam indo na verdade do estádio de Brasília para São Paulo, ligou para ele dizendo: eu quero ir lá, né? Só que como eles já não estavam presentes, que eram as pessoas mais responsáveis, o Theo então, me incumbiu dessa responsabilidade aí de receber o nosso presidente. Eu fiquei muito impressionado. Uma coisa que me impressiona muito, sabe, Paulo, é a simplicidade e a humildade do nosso presidente, né? Eu me lembro que ele foi lá para o último andar lá do estádio e estava toda aquela adoração, o povo de Deus adorando lá embaixo, né? Eu lembro que quando eu olhei para a face dele, o Bolsonaro ele olhava para a multidão e chorava, né? E então assim eu falei, olha, eu recebi um comando que ele poderia ter uma participação lá no palco, né? Então, me aproximei dele e falei: olha, presidente, se você quiser dar uma palavra para a gente lá no palco, né? Para a gente, não apenas um prazer, mas um dever
não é? A gente poder também ter a oportunidade de orar por você, né? Como um chefe de Estado, presidente da nossa nação. E ele pegou e falou assim: olha, o que você mandar, eu faço. Isso me impactou muito, né? Eu falei assim, como assim? Né? Ele estava todo, é o que nós estávamos falando aqui no início. Ele se submeteu, o presidente da República se submetendo ali ao evento, né? E foi algo assim muito tremendo, porque no caminho, assim, o Espírito de Deus falou muito claramente comigo essa palavra que eu nunca mais me esqueci, né? Quando o profeta Samuel ele vai lá ungir Davi como rei, não é? E vão vindo lá os filhos de Davi, né? Foram sendo chamados pela aparência. Então Deus ele adverte o profeta dizendo, né, que Deus não atenta para a aparência do homem, mas ele olha para o coração, né? E o Bolsonaro é exatamente isso, ele incorpora esse princípio de Deus, né? Ele era, vamos dizer, o cara menos cogitado, menos possível, né, para assumir a presidência da nossa nação, mas é isso, Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, as coisas fracas para confundir as fortes, as coisas vis desprezíveis e que não são para aniquilar aquelas que são, né? Então foi uma experiência assim muito bacana, né? Aquele momento de orarmos juntos ali. Que benção, pastor, que benção. Teve uma repercussão muito grande, internacional, inclusive, né? A participação do presidente no evento, que foi, né, eu acho, mais de 170 mil pessoas, Isso, né, participando, realmente foi gigante. E eu lembro muito dessa, e a imagem que eu tenho do presidente, dessa simplicidade, autenticidade dele, ele numa lancheria, numa lanchonete aqui em Dallas, na fila do caixa, esperando a vez dele para pedir um hambúrguer com batata frita, pagando do seu próprio bolso e a equipe toda pagando, numa lancheria simples. Então a gente percebe que realmente não é uma pessoa aí né, que gosta ou que vive a luxúria, empolgada e impressionado com os palácios, né? Mas ele realmente tem esse sentimento, essa autenticidade dele é que tem encantado aí a grande maioria dos brasileiros e ajudou muito nas eleições também o apoio dos evangélicos, dos cristãos em si, né? A união dos católicos e evangélicos no apoio ao Bolsonaro. Então, realmente, uma pessoa que a gente percebe que é simples, é autêntica e não mudou. O principal de tudo é que não mudou, né, de quando era candidato e agora como presidente. Se tivesse mudado, a vida dele seria muito mais fácil, né? Se tivesse feito como o Lula fez, que pregou uma coisa e viveu outra no governo, teria tido uma vida muito mais fácil com a imprensa, com a oposição, né, com a parte do Ministério Público também, né, que tem aí feito algumas coisas, mas a gente realmente acredita, temos confiança no presidente, e eu quero anunciar ao pessoal que daqui a pouquinho o Oswaldo Eustáquio vai estar entrando aqui ao vivo, a gente vai conversar com ele também, e temos o pastor Josué Valando, que é o pastor da nossa primeira-dama, Michele Bolsonaro. Carol Becker, dá o teu alô, Carol. É isso Carol. aí. Falar do nosso presidente é muito fácil, né? É muito fácil. Eu sou uma admiradora dele, porque realmente ele transmite esses valores que a gente admira, valores que a gente respeita, né? Ele transmite verdade. Eu acho que ele é uma pessoa íntegra. Ele ele transmite hombridade. Então, é muito fácil a gente admirar, é muito fácil a gente respeitar. E eu fiquei muito triste agora, esses dias, ontem e hoje, quando eu vi na internet nessas mensagens de ódio, pessoas desejando mal, desejando a morte dele em função aí da Covid, né, desse exame. Então, realmente, são pessoas que estavam pregando, né, valores, o amor sempre, né, a bandeira do amor, aquela coisa. E aí, realmente, quando devem mesmo, né, mostrar quais são os verdadeiros propósitos, o que existe mesmo dentro delas, elas realmente mostram que são vazias, né? Que realmente elas não pregam aquilo que elas
realmente falam que existem dentro delas. Então, a gente tem que, depois eu gostaria que o pastor Cote, eu acho que com certeza eles vão fazer isso, vão orar pelo país, mas sobretudo vão orar pela vida do nosso presidente, para que a saúde dele seja restabelecida o quanto antes. Mas eu acho que tudo isso que está acontecendo, né, no país e também ao entorno dele, deve ser muito difícil, né, muito difícil. Mas o povo tem sustentado ele, né? Deus tem sustentado, sobretudo Deus, em primeiro lugar, tem sustentado ele, mas o povo, os seguidores, os apoiadores, acho que tem percebido tudo isso que tem acontecido e com mais vontade tem apoiado ele em todas as circunstâncias. Hein, E Carol? vamos continuar apoiando, né? Sim, é muito interessante, assim, né? O presidente Bolsonaro, ele estabeleceu sobre o céu dessa nação uma palavra, e a palavra é essa: conhecereis a verdade vos libertará. Ninguém ganha uma guerra contra a verdade, né? Qualquer pessoa que for lutar contra a verdade vai perder, e vai perder feio. E é muito interessante porque o Bolsonaro, nessa simplicidade dele, e eu vejo assim que realmente, eu sempre digo, a questão não é o Bolsonaro em si, eu penso muito assim que o Bolsonaro é resultado de tudo que Deus tem feito, principalmente assim com o povo dele aqui no Brasil, né? É uma resposta. Deus nós elevamos a guerra para o nível de governo. E Deus preparou o Bolsonaro para esse tempo, né? Inclusive, ele passou por esse princípio. Quem conhece a Bíblia assim pode entender melhor o que eu estou falando, mas ele passou por esse princípio do Messias, da morte e da ressurreição. O cara morreu, entende? Ele passou pela morte, ele está no bônus. E ele tem uma consciência profunda disso. E, assim, eu já tive a oportunidade de várias vezes, né, algumas vezes, né, estar com o Bolsonaro, orando com ele, junto com outras pessoas. E é impressionante, rapaz, assim, a sensibilidade que o Bolsonaro tem a Deus. Você fala em Deus, ele já está caindo de joelho, já está orando. É impressionante essa sensibilidade. É o que o Paulo falou, ele não mudou. Ele realmente teve uma experiência profunda com Deus, não é? Lógico, ele não tem aquela maturidade espiritual cristã, toda aquela vivência de anos que muitos de nós temos, não é? Mas ele tem uma alma assim muito bonita. E com essa maneira simples dele ser, é impressionante como ele foi provocando uma série de convulsões na nação, por exemplo, em relação à mídia, em relação às tantas oposições que existem, o progressismo, não é? E a verdade está vindo. É impressionante como a verdade está brotando por todos os lados, como a verdade está correndo velozmente aí pela nossa nação. Hoje, todo mundo sabe o que é a Globo, o pessoal sabe o que é essa estratégia da tesoura. Welcome, my brother! Está aí o Oswaldo. Seja bem-vindo, meu querido. Grande Oswaldo. E aí, doutora Neuza? Gente, aqueles que não conhecem ainda, está aí a doutora Deusa Avelar, aí junto com o Oswaldo Eustáquio, irmãos preciosíssimos. Deixa eu estender a palavra para eles aí. A Deusa vai falar um pouquinho, porque ela vai sair, depois eu volto. Tá bom, vamos lá. Então, pessoal, Oswaldo Eustáquio já volta aí, aqui ao vivo na República de Curitiba. Doutora, seja bem-vinda. Obrigado, eu estou bem feliz. A primeira coisa que pensei hoje, Cote, quando eu cheguei aqui, foi ele precisa conversar com o Cote, saber que a gente está aqui, que o Oswaldo está bem, e que, na verdade, tudo isso é o prenúncio de algo bom que vem por aí, né? Que é nós continuarmos lutando, não desistirmos, mas, acima de tudo, fazermos com que a verdade prevaleça. Então, eu estou bem feliz de poder estar aqui. Amanhã nós temos a manifestação do ProArmas, né? Estamos trabalhando para que a manifestação aconteça da melhor maneira possível.
e vamos continuar lutando. Muito bem. Em relação às armas, eu moro aqui nos Estados Unidos e Texas, em meia hora, a gente com a carteira de motorista pode comprar a arma e não precisa licença nenhuma para ter a sua arma dentro do carro e dentro da sua casa. É um direito constitucional a defesa da sua vida, da sua propriedade e da sua família e de qualquer outro cidadão. Nós tivemos aqui um caso num bar aqui perto que um cidadão chegou, estava completamente fora de si, chegou num bar e atirou no gerente, matou o gerente, né, do restaurante, e um outro americano, cidadão que estava com a sua arma, imediatamente matou ele. Aqui, e outro caso na igreja aqui também. Eu conversei, inclusive, com a polícia em Fort Worth, aquele caso que um atirador matou com um fuzil dentro da igreja, na hora do culto, e um senhor de idade, um diácono da igreja, que estava armado de uma certa distância até. Então, ele matou uma pessoa só que teria matado umas 15 a 20 pessoas tranquilamente numa igreja. Então, eu costumo dizer, eu não tenho arma, né, mas não tenho problema nenhum, sou a favor de quem tem, mas mesmo quem não tem é beneficiado pela lei, porque o bandido, o mau elemento, não sabe se eu tenho ou não. Eu posso ter. É opcional, eles não sabem se eu tenho no carro, não sabem se na minha casa tem arma. Então, não tem, basicamente, cercas aqui nas casas. É como se a gente vê nos filmes, tem livre acesso, porque a criminalidade realmente baixa bastante quando o cidadão de bem tem acesso à sua própria defesa. É algo assim muito interessante, né? O fundamento da cultura judaico-cristã, quando a gente pega os 10 mandamentos, a gente pode resumir os 10 mandamentos, que são os princípios para você estabelecer os alicerces de uma sociedade, eles podem ser resumidos em 3 pontos, que é Deus, família e propriedade. Não é? E esses são os 3 fundamentos que fazem uma sociedade dar certo. Primeiro é Deus, ou seja, é a liberdade religiosa, não é? Liberdade religiosa, porque quando você perde a liberdade religiosa, o homem vai querer ocupar esse lugar de Deus e aí vai dar ruim mesmo, né? Aí vem os regimes totalitaristas, aí é um problema seríssimo, não é? Também a família, que a gente vê ali 2 mandamentos, que tem a ver com honrar pai e mãe, não adulterarás, não é? Só de uma sociedade obedecer esses 2 mandamentos, é impressionante que você gera uma proteção social tremenda, né? Hoje, por exemplo, quando a gente vê toda essa onda de marginalidade, criminalidade, delinquência, violência, evasão escolar, tudo isso deriva o quê? De um casamento destruído, né? De uma família que se tornou disfuncional, não é? E a terceira coisa é isso, é a propriedade. Né? Quando fala, por exemplo, não roubarás, você não cobiçar as coisas do outro, não é? Tudo tem, inclusive, o não assassinarás, porque ali não é não matarás, é não assassinarás. Então, aqui entra também esse direito da legítima defesa, né? Então, quando uma sociedade está amparada por esses fundamentos, realmente ela vai funcionar muito bem, né? Eu vejo isso hoje como um direito que precisa ser resgatado. Quando na reunião, o presidente da reunião ministerial, ele diz que um povo armado nunca será escravizado, se nós observarmos o rumo que a gente caminha em termos de país, desarmar a população é estratégico para que se implante um regime totalitarista. Né? Inclusive, doutora Deusa, assim, para muitos brasileiros isso parece ser muito radical, mas quando eu tenho tido acesso a alguns países que passaram por isso, né? Nesses últimos 10 anos, eu tenho ido todos os anos na Polônia, já tive várias vezes na Rússia. Então, quando você
assim, vai ouvir as histórias dessas pessoas que foram vítimas de um regime totalitário. Rapaz, assim, as pessoas não fazem ideia, não é? Quando de repente a população inteira foi desarmada e fica realmente à mercê de uma polícia super bem estabelecida, né? Aí você não tem mais o que fazer, é uma coisa assim irreversível, né? Então, assim, hoje o mundo realmente assim, ele está correndo determinados perigos que a gente nem imagina, não é? Quando a gente olha todo esse avanço do Partido Comunista Chinês, não é? Assim, quem conhece também a China lá de perto, eu como tive várias vezes na Rússia, por exemplo, é por isso que é importante um despertamento da igreja hoje, não é? Por exemplo, às vezes tem muita gente que o cara ele está orando lá pela igreja sofredora, a igreja perseguida. Na Rússia, a última vez que eu tive na Rússia foi perto dos anos 2000, e na Rússia só tem, vamos dizer assim, duas denominações evangélicas, né? Que é a Associação Carismática e tem uma outra associação. Eu conheci esses pastores que ficaram anos nas cadeias comunistas, simplesmente por expressarem a sua fé. Eu apertei a mão desses homens, entende? Eram já senhores idosos, né? Mas que foram mártires, verdadeiros mártires. Então, assim, quando a gente pensa em toda essa perseguição ao cristianismo, toda essa aversão aos valores da cultura judaico-cristã, que é o que a gente vê, que civilizou o mundo, não é? Então, realmente, a gente precisa de estar muito bem posicionado. A questão aí não é ser militante, é ser posicionado, né? O cristão conservador, ele é posicionado, né? Ele não negocia valores. Exatamente. Pastor, e o que nos preparou foi a perseguição e a falta de liberdade que nós tínhamos e o preconceito que nós, evangélicos, tivemos, e em certa parte ainda temos, mas tivemos há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, quando a gente, né, se converteu, o preconceito e a perseguição religiosa e essa falta de liberdade que a gente tinha, nos preparou para esse momento de onde querem nos cercear a liberdade de expressão política. Então, nós já passamos por isso, e é por isso que nos levantamos e não aceitamos hoje que tirem a nossa liberdade, porque eles começam com essa falta, essa liberdade, né, querem tirar a liberdade de expressão política para tirar outros direitos também. Então, nós estamos preparados para isso. Sim, e olha, Paulo, às vezes eu penso que até a batalha maior, assim, falando em relação ao povo evangélico, que é o meu público, né? Eu viajo aí o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, já por 30 anos, né? Eu conheço, assim, apesar que a igreja evangélica é tão grande, né, em torno aí de 60 milhões de pessoas, mas, assim, eu conheço razoavelmente, né, esse público. E ainda tem muitos tabus que precisam de ser rompidos, né? Por exemplo, essa questão do sagrado e do secular, né? Então, são, vamos dizer, conceitos que a gente precisa de resgatar, porque para alguns cristãos, por exemplo, se eu sou um pastor, o que eu faço é sagrado. Se você é um advogado, um médico, um político, o que você faz é secular. Mas, quando a gente olha numa perspectiva bíblica, toda profissão é sagrada, toda profissão carrega um sacerdócio, toda profissão, quando exercida para a glória de Deus, para o benefício do próximo, ela se torna sagrada. Foi isso, inclusive, que na Reforma Protestante, Calvino, Lutero, eles redescobriram isso, não é? Que a adoração ela não estava
restrita a 2 horas de culto, não é? Mas é o termo avodar. O que é avodar? A nossa profissão é sagrada, os céus estão nos assistindo. O que nós estamos fazendo aqui agora é sagrado, porque nós estamos pensando no benefício da nossa nação, das pessoas, até a oposição, as pessoas que nos resistem, que nos xingam. Olha, esse é o povo que Deus ama, não é? A gente perdoa, né? Nós não podemos oferecer uma graça aquém daquela que nós recebemos de Deus. Nós vamos agir no Espírito de Cristo, não é? A nossa luta não é contra carne e sangue. Agora, existe uma luta contra a ideologia, né? Paulo fala sobre sofismas, sobre raciocínios que conspiram contra os valores de Deus e que aprisionam a alma humana e pode levar essa alma para um lugar de perdição eterna. Então, a nossa batalha realmente está aí nessa dimensão, né? Mas tem muito... Sim, pode falar. Me parece que, quando nós vemos a igreja hoje, nós estamos numa live com 4 cristãos. Sim. Então, é o despertamento que tem a ver com posicionamento. Aquilo que você falou, o conservadorismo, na verdade, são essas convicções que nos norteiam. E Sim. Talvez, quando você pensa hoje, por exemplo, quando você pensa hoje em aborto, que é um tema que a igreja precisa discutir, é um tema político. Quando você pensa em família, nós estamos falando de política. Quando nós falamos de sexualidade hoje, e é um tema que os progressistas tomaram para si, para todo esse processo de reengenharia social, e quando você fala de sexualidade hoje, em qualquer âmbito, nós estamos falando de política. Então, nós não podemos ficar fora disso como cristãos, no sentido de dizer qual é o nosso posicionamento e demarcar o território de defesa da fé, o território de defesa da família, o território de defesa da criação dos nossos filhos, livre de ideologias. Porque essas batalhas, né, doutora Deusa, elas estão sendo estabelecidas principalmente no legislativo, com o pessoal que está construindo as leis, né? Aquela velha história. Né? Você sabe que a palavra idiota, a origem da palavra idiota na Grécia é exatamente o cidadão que não se importava com a política. Porque se você não se importa com política, você vai ser governado por quem se importa. Né? Então, o idiota é esse, é o cara que não se importa com a política. Né? Então, infelizmente... assim, esse conceito entrou muito na igreja evangélica, né? Infelizmente. Eu tenho ouvido, às vezes, alguns chavões, né? Tem pastores que falam assim, toda vez que a igreja se envolveu com política, a coisa deu errada. Quer dizer, é a pessoa que não conhece a história. Lógico, quando uma igreja, vamos dizer, instituição já está corrompida e ela entra na política, olha, não vai ser uma coisa boa. Ou quando, vamos dizer, a igreja ela não respeita, vamos dizer assim, as esferas de influência. Mas todas as vezes que a humanidade fez os seus maiores avanços foi através de homens íntegros, cristãos, como Abraham Kuyper. Tem uma série de homens... Como é que chama aquele lá que lutou contra a escravidão lá na Inglaterra, rapaz? É uma história assim linda também, tem até um filme, né? Um filme sobre ele. Mas os maiores avanços que a humanidade fez, né? Você vai ver, foi através de pessoas íntegras. O Wilberforce, né? O Wilberforce. Então... a gente precisa de quebrar esses sofismas, a gente precisa hoje de uma mudança profunda na nossa cosmovisão, não é? Porque muitas vezes a gente pegou só
o evangelho da salvação, mas nós não conseguimos formar, fazer toda aquela construção de valores, princípios, mandamentos com os quais Jesus ordenou, né, trouxe um mandato cultural para a gente discipular as nações. Não é só discipular pessoas, mas discipular as instituições, as nações. Então, pastor, exatamente, nós temos essa da preocupação de exercer uma missão cidadã. Né? Isso. Eu acho que a gente abandonou por muito tempo, demonizamos a política por muito tempo, e aí os maus tomaram conta da política. Igual quando a sociedade, as pessoas de bem, as famílias abandonaram as praças, abandonaram as ruas e entraram, colocaram grade nas suas casas e se retraíram para dentro das casas, os bandidos tomaram conta das praças, das ruas. E a gente deve ocupar os espaços, sim. E uma das coisas que chamam muito a atenção é esse despertamento, né, do setor evangélico, da maioria do pessoal evangélico, para que a gente tenha essa consciência de exercer essa cidadania no sentido de não ser e não ter essas leis absurdas aprovadas que venham nos prejudicar depois. E por muito tempo, o pastor comentou antes, a gente ficou restrito a 2 horas de culto, né? Quase todos os dias, mas aquele período de culto, basicamente, enquanto a esquerda, o pessoal doutrinando os nossos filhos a semana inteira na sala de aula. E a gente não percebeu, a gente não se deu conta disso. É interessante, você sabe, o Calvino, ele falava assim, os céus estão nos assistindo. O Calvino foi o cara que inventou o conceito do segundo. Ele falava assim, olha, cada segundo conta, os céus estão nos assistindo, tudo que nós fazemos nessa vida vai ser projetado na eternidade. Adorar a Deus, servir a Deus, não é 2 horas por semana, não é cada momento seu. Não é? Então, nós precisamos de resgatar esses fundamentos. Né? O pessoal está fazendo alguns comentários aqui. O Oswaldo pode falar, sim, ele só não pode usar as redes sociais dele, mas ele já está voltando aqui, daqui a pouquinho ele já vai estar aqui falando, tá bom? Na verdade, eu tenho que sair. Nós temos algumas coisas para organizar em relação a amanhã. Eu quero reforçar, antes de sair, que amanhã nós temos uma manifestação do movimento pró-armas e uma ênfase que nós temos dado é de que não é por armas, mas nós estamos falando da liberdade do cidadão brasileiro. Exatamente. Eu estou indo embora, o Oswaldo chama o Oswaldo para mim. E outro detalhe, Deus, é que mesmo tendo a liberação do porte de arma, ninguém é obrigado a comprar. Então, quem é contra não precisa comprar, não compra. Né? Mas exercer o direito de ter o acesso, a possibilidade de ter a sua autodefesa garantida, isso é algo pelo qual nós temos que lutar e não desistir de fato. Eu pessoalmente também, assim, eu não tenho armas e a princípio também nem teria. Mas é muito assim bem colocada, até o que o presidente falou, as pessoas que moram em lugares mais afastados, sítios, fazendas. Olha, a pessoa tem que ter o direito de ter uma arma, nem que seja para dar um tiro para o alto, entendeu? Ou se realmente a coisa apertar, lógico, a pessoa ela tem que se defender, né? Então, acho que a coisa é por aí mesmo. Mas Deus abençoe lá, viu, doutora Deusa? Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Obrigado, prazer, doutor. Será uma manifestação de grande impacto para aqueles que querem nos impedir de ter acesso ao nosso direito de defesa e porte de armas. Um abraço. Um abraço, obrigado. Tchau, querido. Oswaldo Eustáquio, tudo bom, meu amigo? Paulo Generoso, Carol Becker. Olha, a gente fez uma live com o senador Eurovisto, quase que eu cliquei no teu canal, para habilitar no teu canal. Aí ia te botar em problema, ia botar o senador em problema, né?
Oswaldo, seja bem-vindo aqui em nome da República de Curitiba. Nós fizemos alguns posts de apoio a ti e a repúdio também a esse inquérito das fake news, esse cerceamento da liberdade de expressão política no Brasil. É um absurdo, desde a época da Sara, aconteceu contigo e acontecendo com o pessoal, né, de militantes de direita. Então, até eu fiz um post que eu não preciso concordar com tudo que a Sara fala, não preciso concordar com tudo que o Oswaldo fala, para discordar de tudo que o STF está fazendo nesse caso, né? Então, gostaria aqui em nome da República de Curitiba, dar as boas-vindas. É bom saber que você já está em casa, está bem, né, está com a tua família aí. E o Brasil conheceu Oswaldo Eustáquio, mas a gente gostaria de saber como é que foi essa tua experiência, principalmente estar na prisão, né, de forma, eu acho que injusta, sem um crime, sem ter cometido um crime. Como que funciona isso, Oswaldo? Paulo, olha, ser preso não é uma boa experiência, não recomendo para ninguém. Nenhum cidadão de bem ser preso. Não desejo isso nem para o meu inimigo. A prisão é para aqueles que cometem crimes. Esse sim tem que ser preso. Agora, eu vou falar um pouco sobre essa minha experiência aí. Primeiro que eu não recebi voz de prisão, recebi voz de assalto do delegado Marcos Xará do Cote, lá em Campo Grande. Porque ele não falou assim, ó, uma busca e apreensão, ele chegou com a arma em punho, e com a arma em punho ele falou assim, me dá o celular, me dá o celular, me dá o celular. E dele tomou o celular da minha mão. Não pode fazer isso. Porque quando ele toma o celular da minha mão, ele liga para o chefe dele em Brasília, que ele chama de Igor, e fala assim, Igor, ó, tá tudo certo, conseguimos o celular aberto, podemos pegar os dados. Não precisava disso, era só me pedir a senha. Porque eu não tenho o que esconder. Mas eu me senti violado no meu sigilo da fonte. Nós, Carol, que somos jornalistas, temos o direito constitucional do sigilo da fonte. E quando eles fazem esse abuso para pegar o meu aparelho telemático de celular aberto, eles estão violando diretamente não só o meu sigilo da fonte, mas o teu, Paulo, de todos os jornalistas. E ali eu me senti agredido. Depois, em Campo Grande, eu fui bem tratado como custodiado na Superintendência da Polícia Federal. Os agentes da PF lá abriram a porta da prisão para tirar selfie comigo. E falavam assim, Eustáquio, você me representa. Teve um, Cote, que falou assim, olha, eu fui expulso do grupo da minha família, do grupo de WhatsApp da minha família, porque meu pai é militar, assim como seu pai é militar. Manda um áudio para ele e diz que eu não tenho nada a ver com isso. Eu só sou o agente do cárcere aqui. Deu com muito prazer, porque a Polícia Federal, que é gloriosa, que nós brasileiros respeitamos, não pode ser culpada por um deslize ou outro, que tem que ser visto da forma pontual. Em Campo Grande foi tudo tranquilo. No 4º dia de prisão, eu sou transferido para Brasília. Eles mandam um avião para me buscar, um avião da Polícia Federal, um avião Caravan, e 4 agentes. E aí começam os abusos. Quando eu chego no aeroporto já, eles me algemam e me levam para o banheiro e falam assim, tira a roupa. Daí eu falei, como é que eu vou tirar a roupa algemado? Se vira. Eu falei assim, desculpe, então você vai ter que tirar, porque eu não tenho condição. Tirou meu algema, baixei minha roupa, fiquei nu. Agora dá 3 abaixadinhas. E eu dei 3 abaixadinhas. Me algemaram, fui no avião algemado. Chego em Brasília. Eles tiram minha algema, colocam a outra algema do outro agente e me levam no banheiro e falam assim, tira a roupa. Tirei a roupa. Agora dá 3 abaixadinhas. 3 abaixadinhas. Sou levado para a Polícia Federal em Brasília. Tira a roupa. Tirei a roupa. Agora dá 3 abaixadinhas. Dei 3 abaixadinhas. Daí me levam para o Instituto Médico Legal de Brasília. Tira a roupa. Tirei a roupa. Agora, nós vamos ter que fotografar você nu para provar que não há nenhum hematoma.
e me fotografaram nu. E daí o médico legista falou assim, agora vira. E eu virei de costas. Eles me fotografaram de novo. E eles fizeram isso achando que isso iria me abalar psicologicamente. Mas não me afetou em nada. Porque eu conheço aquele que me criou e que me criou nu. E acredito que tudo aquilo que fizeram para tentar me constranger não serviu de nada. Porque eu tenho convicção que aquele que estava de sentinela por mim cuidou da minha mente. Quando eu chego na prisão, eu viajei de avião, Campo Grande, Brasília, fiquei pelado 4 vezes. De repente, chegou a hora de dormir e eu não tinha tomado água o dia inteiro. Porque eles não me deram água nem comida no avião. E quando dá por volta das 10 da noite, eu peço um pouco de água. E o agente fala, não vou te dar água, se quiser beba o que tem na cela. E a água da cela era a mesma água da descarga. E eu tomei essa água, e quando eu tomei essa água, eu tive um pouco de desinteria, comecei a passar mal à noite. Durante a manhã, meu advogado, indignado, pediu atendimento médico, e quando eu estava sendo atendido pelo SAMU, um agente do cárcere começou a me xingar, me ofender. Seu mentiroso, você não pode mentir. Seu mentiroso. E na terceira vez, eu levantei como um rugido de leão, você me respeita, rapaz. Você me respeita. Porque eu vou falar no mesmo tom que você está falando comigo. E aquele agente se assustou. Ele nunca tinha sido tratado. Mas preso não fala assim. Devo assim, este fala. Porque eu sou um prisioneiro de Jesus Cristo. E eu vou dizer para você que você tem que tratar a mim e a todos aqui com respeito. Porque essa é a tua função. E o faça com respeito. Depois disso, eu fui tratado bem. Depois que eu levantei essa questão aí, fui tratado com dignidade. A cela da Polícia Federal, em Brasília, não é uma prisão. A cela em Brasília, e qualquer um pode vir conferir, é uma masmorra, toda cheia de mofo, toda pichada, inclusive com o mau uso do patrimônio público, porque isso é patrimônio público. Se gasta por ano milhões de reais em aluguel. Não é milhares, não, milhões. Patrimônio público. Está mal cuidado. Na minha prisão, também tive o prazer e a alegria de estar preso com o hacker da Vaza Jato. Você já imaginou, Paulo Generoso? Aquele que denunciamos na página da República de Curitiba. Lembra disso, Carol? Fizemos grandes denúncias. E eu e o Paulo Generoso ficamos aí 6 meses procurando esse hacker, e eu o encontro na cela, na prisão. E ele me conta tudo. E eu não vou poder contar agora aqui, meus amigos, porque vai vir coisa pela frente e eu não quero atrapalhar o que ele tem para contar. Mas quando ele contar, vai abalar a República de Curitiba e a República do Brasil. E eu já sei tudo. E depois eu vou contar para vocês. Então, esse foi o meu relato da prisão injusta, ilegal e imoral que eu sofri. Por que injusta, ilegal e imoral? Porque eu fui preso no dia 26 de junho. Porque estaria fugindo do país, segundo o delegado. Eu estava em Ponta Porã. E eles falaram assim, o que esse Oswaldo foi fazer lá na divisa com o Paraguai? Vamos prendê-lo. Mas eles diziam que eu estava fugindo para a fronteira. Só que eu estava lá dia 22, 23 de junho. O meu pedido de prisão foi feito só dia 25. Corte, como é que eu ia estar fugindo de algo que eu não tinha sido informado? Não tem como. E a pergunta, fugindo de quê, né? E o que ele estava fazendo no Paraguai? E a mídia toda não conseguiu responder essa pergunta, e com exclusividade aqui no República de Curitiba eu vou contar. Yandejara tapendero vassachera, cheiro raihu. Yandejara tapendero vassá no Guarani, é que Deus te abençoe. A minha mãe é uma paraguaia camponesa, uma campesina paraguaia, do Partido Colorado, de direita paraguaia. Minha família toda mora ali na divisa com Pedro Juan Cabaleiro.
em Concepción, Assunção. Meu pai é um sul-mato-grossense que serviu o exército ali também. Então, eu estava na família. Eles me prenderam sem checar. E daí, quando eles renovam a minha prisão, Cote, escuta isso. Eles renovam a minha prisão temporária de 5 dias para mais 5 dias, dizendo que eu não tinha endereço fixo. Ora, a escrivã da Polícia Federal, da mesma polícia que me prendeu, me ligou 20 dias antes para eu depor no caso do Adélio Bispo, que eu denunciei e trouxe o caso do Luciano Mergulhador. Ou seja, eles mandaram renovar minha prisão, alegando que não sabiam onde eu estava, mas a escrivã tinha o meu telefone e tinha me chamado para depor 20 dias antes, e em 40 minutos eu cheguei na sede da Polícia Federal. E quando eu fui dar o meu depoimento ao delegado Fábio, da equipe da doutora Denise, que estavam para colher meu depoimento, eu disse o seguinte: assim, vocês, eu quero dar uma lição em vocês. Pior do que a corrupção é o mau uso do dinheiro público. Pior do que a corrupção é o mau uso do dinheiro público. Porque na corrupção, Carol, os caras pegam lá 100 mil reais, compram 70 mil em respirador e 30 mil eles põem no bolso. É corrupção. Mas tem o respirador. O mau uso do dinheiro público, eles pegam 100 mil e jogam 100 mil no ralo. E foi o que eles fizeram. Porque com 9 centavos, que é o custo de uma ligação, eles poderiam ter me chamado para depor. Mas eles gastaram quase 300 mil reais na operação para me pegar, contando o avião que me mandaram para buscar, por imperícia e imprudência. Não de toda a Polícia Federal, que é gloriosa, mas de uma pequena parte irresponsável, que não tem responsabilidade com o dinheiro público, que é sagrado. Então, Paulo Generoso, foi mais ou menos esse o relato que creio que é necessário trazer a público. Oswaldo, fica aqui o nosso sentimento, né, de indignação, né, contra essa arbitrariedade do STF, contra a tua pessoa, contra a tua dignidade como ser humano, e também a nossa frustração em relação a essa falsa liberdade, né, saiu da prisão com uma série de restrições. Fala um pouquinho quais são essas restrições e como tu está lidando com isso, ou qual juridicamente, o que tu pode fazer também nesse sentido. Eles me prenderam ilegalmente, eu fui um preso político, e hoje eu sou o único jornalista no mundo com censura prévia. Nem no período militar, que eles chamam de ditadura, mas que não foi uma ditadura, foi um regime, havia restrição como eles me impõem hoje. Eu estou proibido de falar com 21 jornalistas conservadores. Eu acho que deu uma Oswaldo, acho que caiu a ligação dele. Mas, enquanto ele volta aí, assim, eu acho muito importante, até eu, ouvindo especificamente tudo isso que o Oswaldo tem dito, né? Até como um pastor, como um protestante, né? Nós não podemos perder... Oswaldo, não assusta a gente, Oswaldo. Hein, Oswaldo? Mas eu estava falando aqui que a gente, como pastor, eu como um pastor protestante, nós não podemos perder a nossa capacidade de nos indignar em relação à injustiça, né? Quando a Bíblia ensina sobre a ira, né, a Bíblia fala assim, irai-vos e não pequeis. A ira é um sentimento que deve nos conduzir a um zelo equilibrado, né? A gente não pode deixar a ira nos desgovernar. Mas eu quero manifestar aqui, né, a minha indignação a essa injustiça que você sofreu. A gente perdoa essas pessoas, no nome de Jesus, elas estão perdoadas, né? Mas a gente tem que manifestar a nossa indignação, e essa indignação tem que produzir um zelo equilibrado. Eu achei muito interessante quando você estava falando lá na Jovem Pan, você falou, vou dar uma resposta com profissionalismo. Cara, você deu um show ali, rapaz. É isso aí. E realmente, assim, quem te conhece sabe que você é um dos melhores repórteres investigativos. Puxa vida, você é um cara premiado, né? Então, essa resposta que você deu, olha,
Parabéns, congratulations. Segue aí seu depoimento, por favor. Vou seguir meu raciocínio. Então, eu sou hoje um dos únicos jornalistas do mundo que sofrem a censura prévia. Por que a censura prévia? Eles me impediram de utilizar as minhas redes sociais. Inclusive, o Paulo Generoso, a Carol, também são meus colegas que utilizam a página Oswaldo Eustáquio no YouTube, porque o que nós temos hoje, Cote, não é nosso, é para compartilhar com todo mundo. Por que para compartilhar com todo mundo? Porque nós não acreditamos que isso tudo é nosso, que isso tudo é meu, isso tudo é nosso. Isso aqui não é meu, isso aqui é nosso. Existe uma highway para o meio conservador. Eu não preciso disputar com o Terça Livre, com a República de Curitiba, com o Vlog de Lisboa. Não. Há espaço para todos serem grandes. Por quê? Porque no silêncio da grande imprensa, quando a grande imprensa deixou de falar a verdade, as pessoas estão nos seguindo, porque nós falamos a verdade. Nós trazemos justiça em nossas mãos. E quando eles me impedem, me censuram, colocam uma mordaça na minha boca e não deixam eu falar, isso revela o medo que eles estão destes novos jornalistas, desta nova geração. E eles estão assustados, Cote, porque eles não conseguem entender que se levantou uma geração incorruptível para mudar a história do Brasil. E eles não acreditam nisso porque eles nos medem pelas réguas deles. E qual foi a medida? É impossível nós quebrarmos o sigilo telemático do Oswaldo, quebrarmos o sigilo bancário do Oswaldo, fazermos busca e apreensão no hotel onde ele está, 6 horas na casa dele, só tinha mulher, tinha minha esposa, minha filha, menina, mais uma moça que mora com a gente, mais a babá. Só tinha mulher. Eles ficaram 6 horas e meia, das 6 da manhã ao meio-dia e meia. E aí, eles encontraram um depósito de R$12 mil numa conta, que foi um depósito para fora do país. Eles celebraram, aqui achamos, tem um depósito de R$12 mil para uma pessoa que é do Chile. O que será que é isso? Será que tem... O que será que tem isso? E daí a minha esposa, nem ela sabia, falou assim, que depósito é esse? Tem um depósito de R$12 mil aqui. E eu digo isso porque é público. Do Oswaldo Eustáquio. A gente quer saber para quem é esse depósito. Pessoas, mas chileno, não conhece nenhum chileno. Pega o nome, Christopher Vergara. Tem lá, esse é um missionário que prega o evangelho lá no Oriente Médio. E eles ficaram com vergonha, a polícia ficou envergonhada. E eles começaram a falar, mas que gente é essa? Da onde vem essa gente que é incorruptível? De onde vem esse povo que não corrompe? De onde vem esse povo que a gente quebra o sigilo do banco, que a gente quebra o sigilo do telefone? Quem é esse cara? E quando eles perceberam isso, eles tiveram que me soltar da cadeia, porque em 10 dias presos, quebrando todos os meus sigilos, eles pegaram o celular da minha mulher, pegaram os telefones que os meus filhos estavam fazendo videoaula, porque agora com o Covid eles estão estudando em casa. Estavam, porque eles tiraram o direito dos meus filhos assistirem videoaula, porque tomaram os equipamentos eletrônicos todos aqui de casa. Foram 3 notebooks, 5 ao total que levaram, contando com o meu. Pegaram o telefone do 02, cara. O 02 não é meu parente, não é nada meu. Trabalha comigo, é meu amigo. Cara, pegaram o celular dele na busca e apreensão. Aliás, pegaram 2 celulares dele na busca e apreensão. E também não encontraram nada. Cote, para você ter uma ideia, eu estou segurando essa caneta e eu não estou soltando dela. Porque quando a gente vai para a cadeia, tem uma caneta na Papuda, uma caneta custa R$50. Olha o valor disso aqui. Eu não fui para lá, fiquei na sede da Polícia Federal. E a recomendação expressa, isso estava desenhado na testa dos agentes, era não dar uma caneta para Oswaldo Eustáquio. Eles estavam com medo da minha caneta. Eu falei assim, me dá uma caneta, eu quero escrever. Eu vou escrever meu livro. Não, nós temos recomendação expressa para não te dar caneta. Então, eles queriam calar a minha voz. Mas, mesmo de dentro da cadeia, a minha voz ecoava pela Carol, a minha voz ecoava pelo Paulo Generoso, a minha voz ecoava pelo Cote, que eu sei que foi um grande guerreiro, que falava por mim enquanto eu estava preso. Então, certamente,
eles pensaram, puxa vida, vamos agora colocar essas medidas cautelares no Oswaldo, em que ele está proibido de falar com 21 jornalistas conservadores e também ele está impedido de trabalhar. Eles tiraram meu emprego, o STF me demitiu, porque meu trabalho é pelas minhas redes sociais. E, aliás, é minha tese de mestrado, que inicia a partir da República de Curitiba. E, sim, parabenizo o Paulo Generoso, que é um pioneiro, a Carol, que é uma pioneira. Sim, vocês são pioneiros, vocês fazem parte da história. Por quê? Porque quando vocês abrem a internet, quando vocês são pioneiros em uma página que explode no Brasil, vocês iniciam a minha tese do mestrado, que é: o conteúdo se tornou maior que o meio. O conteúdo hoje é maior do que o meio. E vocês são pioneiros nisso. E eles não estão entendendo, eles precisam cercear esse direito. Eles precisam acabar com páginas como essas, por quê? Porque o controle da grande mídia eles têm. Então, diante dessa censura que eles me impõem, mais uma vez, eles só me tornam maior, eles só me tornam mais fortes. Por quê? Porque enquanto eu não posso falar no meu canal, eu falo aqui no canal da República de Curitiba, eu falo no Pingo nos Is, amanhã eu vou estar na Rede Brasil, 7h30. E a minha voz vem amplificando. Mas não é a minha voz, é a nossa voz. E para concluir essa etapa, se você me permite, Paulo Generoso, eu quero dar um testemunho. Um testemunho. Enquanto eu estava preso, isso está na Folha de São Paulo, está no UOL, Mônica Bergamo deu. Eu tive o privilégio de orar pela vida do hacker da Vaza Jato, que é crente, filho de crente, e que porventura se desviou. Eu falei para ele assim, Tiago Eliezer, o nome dele, assim, Tiago, você quer voltar para Jesus? Se eu quero. Então nós vamos orar. E nós oramos por ele. E eu deixei uma Bíblia de presente para ele. E no princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E eu tenho convicção que Deus tem um propósito em todas as coisas. E as pessoas falam assim, Oswaldo, se mistura política com religião. Mas sim, tem que misturar política com religião, porque eles enganaram os nossos pais. O meu pai, os nossos pais foram enganados e não levaram a política para dentro da igreja. E por isso nós estamos sofrendo isso. Mas a nossa geração vai levar a política para a igreja. E aí, em nenhuma outra live, a gente vai falar sobre o poder do abuso religioso, sobre o negócio do abuso religioso que o Fachin quer estabelecer a partir do STF. Exatamente. Falar de uma outra forma. Mas eu encerro essa minha fala neste momento. Oswaldo, a gente que falou um pouquinho antes de chegar sobre essa missão cidadã, nós estamos aqui 4 evangélicos, a Deusa também estava aí, né, evangélica, e a gente está entendendo realmente, a gente demonizou a política por muito tempo, mas entendemos agora como uma missão, o nosso exercício na cidadania, no sentido de ocupar espaços, né, e não perder para a gente má, que tem muito tomando espaço nesse sentido. Agora, qual a percepção que tu tem, Oswaldo, de tudo isso que tu sofreu? O objetivo principal, na verdade, é chegar ao presidente. Bom, para mim eu não sofri nada, tá? Porque crente que é acostumado a ir em retiro de jovens, dorme em colchão. Ô, Cote, eu não pulei carnaval na minha vida até os 26 anos, cara. Até os 26 anos eu só ia em retiro de jovem. E o colchão dos retiros era pior do que o da PF. Então, eu estava num retiro. O cano da polícia lá que eu tomava banho era melhor que o cano lá de Pedro Rua Cabaleiro na casa da minha avó. Então também não me afetou em nada. Não sofri nada. Como assim o cano? Do chuveiro. Não tem chuveiro para tomar banho. É um cano que sai água. Fria. É um cano que sai água enferrujada, mas tá feliz da vida. E eles não entendiam porque eu ficava cantando lá. Bom é o Senhor, isso a mim sempre. Todos os povos te exaltam. Cara, você é maluco? Você está preso e fica cantando. Mas claro que eu vou cantar, eu tenho que celebrar aquele que me deu vida. Hein, Cote? Cara, preciso contar umas coisas aqui. Fala, contar umas coisas aqui. E não dá para contar no Pingo nos Is, mas aqui eu posso contar. Teve um carcereiro lá, era meia-noite, eu estava lendo a Bíblia para o hacker da Vaza Jato. Olha, meia-noite eu lendo a Bíblia para ele, e ele comendo aquela palavra, Oswaldo, você não tem noção quanto vale isso. E o carcereiro falou assim, cale a boca, cale a boca, cale a boca, é meia-noite. E eu respondo, qual o seu nome? Não importa meu nome, você é preso e cala a boca. Qual o seu nome? E o hacker da Vaza Jato pediu ele assim, esse aí é o Vanderlei.
Eu eis que te digo, Vanderlei, que até a sua 4ª geração vai pagar por isso que você fez. Porque é sobre a palavra de Deus. Ele se cala. No outro dia de manhã ele vai lá. Seu Eustáquio, bom dia. Eu vim lhe trazer o café da manhã quentinho hoje. Primeiro café que eu vi. Porque nos outros dias o café chegava gelado. Eu disse, seu Eustáquio, você pode retirar a praga que o senhor rogou sobre mim ontem? Devia ser filho de crente também. Eu não roguei praga nenhuma. Olha, porque assim, eu recebi uma ligação agora de manhã e eu tenho um filho que tem esquizofrenia. E o meu filho ele não está bem. Ele falou assim, ó, vai para casa, que hoje ainda ele vai estar bem. Amém. Porque eu tenho convicção que Deus nos chamou por profeta nessa terra. E ele disse que nós faríamos obras maiores do que ele fez. Não posso contar isso nos pingos nos is. Não posso contar que orei pelo hacker da Vaza Jato. Mas eu tenho tanta coisa para contar. Mas eu acho que você devia contar, viu, Oswaldo? Eu acho que você devia contar. É lá que os caras precisam de ouvir isso. Eu ia falar isso também, Cote. Eu acho que sim. Eu acho que um dos propósitos que Deus também te levantou é esse. A gente tem que ser também cristão em todos os lugares, inclusive no Pingo dos Is. Acho que você tem que usar dessa tua ousadia também, Oswaldo, para também falar de Jesus em todos os lugares. Vamos levantar essa bandeira aí, Cote. É isso aí. Vamos discipulando a nossa nação. Pregar o evangelho. Vamos pregar o em todos evangelho. os lugares. E aí, as pessoas começaram a olhar e falaram assim, cara, quem são essas pessoas? Quem é essa Carol? Quem é esse Paulo Generoso? Quem é esse tal de Cote que chegou agora aí? Parece que ele faz uns negócios de fall lá, que é umas bruxarias lá, que Deus não vira mais Deus. Olha essa! Quem é essa gente maluca? Qual é essa nova geração que veio para mudar a história do Brasil, que é incorruptível, que não se corrompe? Essa geração que vai mudar a história do Brasil. Então, Paulo Generoso, eu digo para você de uma forma muito tranquila e muito direta. Não sofri nada na cadeia, passei liso na cadeia. Esse negócio de querer tirar minha roupa lá, eu já estava acostumado a tirar roupa, já não tinha nascido assim mesmo. Agora, essa nudez, Cote, deixa eu completar sobre isso, essa nudez, ela não é uma nudez física. O que eles fizeram comigo foi realmente me desnudar em tudo. Quando eles pegam a minha conta bancária, quando eles pegam o meu sigilo telefônico, quando eles pegam todos os meus telefones, eles querem me desnudar. Agora, eu aprendi algo com o pastor Everaldo Borges, de Curitiba Apóstolo, que é teu amigo, Cote. Sim, sim. Que é o meu pastor. Meu pastor da minha igreja local é o Everaldo, há 25 anos. Isso, 25 anos caminhamos juntos. O Everaldo me ensinou algo, ele disse que a integridade gera autoridade. Isso. A integridade gera autoridade. E as pessoas não entendiam porque a nossa integridade, ela fala mais alto do que qualquer poder financeiro, do que qualquer outro tipo de poder. E eu pude dizer isso também lá na cadeia da Polícia Federal, em Mato Grosso do Sul. O JB Carvalho está bravo comigo. Bom, posso falar? Bom, fala. O JB está bravo comigo. Porque quando fizeram a busca e apreensão, Cote, e quase que você foi para a fita também. Por pouco não te pegaram, Cote. Mas por isso aqui que não te pegaram. Quando fizeram a busca e apreensão no carro, no hotel que eu estava, pegaram o livro Metanoia do JB. E daí pegaram, mas quem que é esse JB? Bispo, ele é católico? O que é isso? E começaram a ver o livro. De repente tinha crente lá na Polícia Federal de Mato Grosso do Sul que estava fotografando o livro Metanoia. Que livro é esse? Quem que é esse? Que a gente quer ler, se a gente quer consumir isso aqui. Então, e é um livro transformador, né? É um ótimo livro. Que bom eles terem achado esse livro, viu? Um dos melhores livros que eu já li na minha vida é esse livro do nosso amigo JB. Que incrível. Inclusive, o pastor Cote me indicou esse livro do JB Carvalho. Isso. O pastor Cote ensinou, falou, Carol, você tem que ler esse livro. Meu Deus, realmente, sim, dos top 10. Sensacional. Olha, muitos comentários de carinho, de agradecimento, de reconhecimento à injustiça que cometeram contigo e de orgulho aí ao teu procedimento, Oswaldo. Realmente, eu sou testemunha além das páginas do Facebook, muitos grupos de WhatsApp.
foi uma solidariedade do pessoal de direita, pessoal cristão, pessoal evangélico, inclusive alguns também que não são militantes, mas que reconhecem a importância da gente se levantar contra esse inquérito do STF ilegal, inapropriado, né, que tem sido uma afronta à liberdade de expressão, e não é contra o Oswaldo Eustáquio, não. Não é contra o pessoal de direita, não é contra o pessoal, né, do Bolsonaro, contra cidadãos de bem brasileiros, contra patriotas, e que pode ser contra qualquer um. Né? Amanhã ou depois, se deixar como está, isso vai se voltar contra qualquer cidadão brasileiro, e isso a gente não pode realmente admitir. Fica a nossa indignação. Eu não sei até que ponto tu pode se manifestar, mesmo nas páginas, ou nos canais de televisão, até que ponto tu pode manifestar a tua indignação, até que ponto tu pode falar tudo o que pensa, Oswaldo? Olha, eu estou com muitas restrições e eu não posso falar 30% do que eu penso nem do que eu vi. Agora, eu garanto para vocês que na Polícia Federal em Brasília, eu percebi algumas coisas que, como jornalista, eu vou ter a oportunidade de relatar futuramente. Mas dentro daquilo que eu posso falar, dentro da minha limitação, sem me prejudicar e sem atrapalhar as investigações, que não é esse o nosso objetivo. Nós queremos que eles concluam a investigação da maneira mais correta possível. Foi quando o delegado Fábio me faz a oitiva. E ele fala assim: Oswaldo, você recebe algum recurso da SECOM? Eu digo assim: delegado, o senhor conhece o portal da transparência? São perguntas tão desnecessárias que eles podiam checar e não precisavam fazer. Quando eles perguntam para mim assim: quem são os seus financiadores? E aí, Paulo, eu quero falar sobre isso porque isso afeta diretamente vocês e todos os meus colegas jornalistas conservadores. Existem dois focos nesse processo. Não virou inquérito. E se virar, vai virar de forma irregular também. Primeiro, encontrar quem financia os movimentos. E segundo, identificar quem são os líderes de movimentos antidemocráticos. Primeiro, e daí o delegado pergunta assim: Oswaldo, você participou ou convocou movimentos antidemocráticos? Eu pergunto: doutor, o que são movimentos antidemocráticos? Ele falou assim: não, está escrito aqui no papel, mandaram perguntar, mas eu não sei quem. Então, já acabou. Eu falo assim: bom, acabou o depoimento já, né? Vamos embora. Eu já queria ir embora, porque se ele não sabia o que era o movimento antidemocrático, assim, doutor, eu vou te ajudar. Eu nunca participei de movimentos antidemocráticos, eu participo de movimentos democráticos. E segundo, eles querem saber quem financia. Perguntaram se eu recebia dinheiro da SECOM. E quando eu falei que não recebia, mas eu não recebo, mas eu devia receber. Porque um dos pilares da administração pública é a publicidade. Você é patrocinado pelo Luciano Hang, por esses caras? Não, mas avisa o Hang que ele tinha que me patrocinar. Falei brincando, porque eu quero dizer o seguinte, assim, os empresários conservadores, eles também podem patrocinar canais como a República de Curitiba de forma legal, honesta, legítima, porque não há nenhum problema nisso. As pessoas podem dar o superchat nos canais do YouTube, podem fazer o seu apoio, porque eles estão plantando sementes em terra boa. Ora, por que a Polícia Federal e o STF querem fazer uma pressão para que esses empresários não financiem mais? Porque também é uma forma de censura. Também é uma forma de nos calar. Só que o que eles não sabem é que com dinheiro, sem dinheiro, nós vamos falar. Porque eles podem... O Cote, eles tiraram tudo de mim. Eu estou falando aqui no celular do João Salas, que é meu amigo. Eles tiraram... Cara, eu estou sem aparelho celular. Porque, cara, eles pegaram 5 celulares, 5 notebooks e levaram tudo embora. As tiazinhas do Zap que fizeram a campanha do Bolsonaro, do presidente, que a gente elegeu um presidente com essa ferramenta, Oswaldo, com liberdade, com as mídias sociais e com esse pessoal que está comentando aqui em solidariedade. É disso que eles têm medo. Eles controlavam o sistema, eles tinham o controle, estava tudo organizadinho, e de repente chega as mídias sociais, jornalista como você, pastores, pessoal evangélico, Carol,
da vida que antes a gente deixava passar, e é disso que eles têm medo. E elegemos um Bolsonaro, um presidente que não se vende para o sistema, é disso que eles têm medo, eles não querem que isso continue, não querem que permaneça, e já estão basicamente, né, com receio aí de 2022. O que a gente observa hoje como se diz, o sleeping giant, né? É o gigante adormecido que realmente acordou, né? E não só isso, essa mudança profunda de paradigma na comunicação, porque definitivamente acabou a era da desinformação, e isso é uma coisa sem retorno, não é? Com esse advento das redes sociais, não tem mais como colocar cabresto nas pessoas, né? E isso realmente é uma coisa irretornável, não é? E é impressionante como a sociedade despertou, não é? E está vendo realmente assim todo esse jogo, toda essa guerra que está acontecendo. Eu estou com muita expectativa para as próximas eleições, porque é um outro Brasil que vai às urnas, é um outro Brasil, vai ser um Brasil totalmente diferente, não é? Assim, eu estou muito otimista com o nosso país, não é? Apesar de tudo isso aí que tem acontecido, né? Esse tipo até de violência, de arbitrariedade. Isso é argumento de quem perdeu o argumento, né? Quando você não tem mais argumento, você parte para a violência. O que eles quiseram fazer com você, Oswaldo, é te humilhar. A verdade é essa. Não tinha outro objetivo, realmente te humilhar, não é? Mas é o que você falou, quem tem princípios, quem tem valores, quem tem propósito na vida, né? E nós temos isso, né? Nós estamos aqui na nossa geração com um propósito muito definido e sabemos que Deus está sobre essa nação, rapaz. Assim, é interessante, no ano passado, assim, Deus falou muito claramente comigo que tem um juízo sobre o Brasil. Quando eu falo juízo, não estou falando de condenação, mas eu estou falando que Deus vai passar a retidão dele sobre essa nação. Não é? Como eu comecei falando aqui no início, tem uma palavra que está sobre o Brasil: conhecereis a verdade vos libertará. Essa palavra está nos céus dessa nação e vai prevalecer. Ninguém ganha uma guerra contra a verdade, né? Então as coisas vão aparecer mesmo, alguns vão pagar um preço, como você tem pago, né? Você pagou esse preço. Apesar que é um paradoxo, é o que Jesus disse: bem-aventurados sois vós quando mentindo vos perseguirem, tira um dia de folga e se alegra, entendeu? Isso é um paradoxo, né? E como o apóstolo Paulo também falou, se com ele padecemos, com ele também reinaremos. Tem uma autoridade que está vindo desse sofrimento que você passou, viu, Oswaldo? Deus está te levando, Deus te promoveu, Ele está te colocando num lugar de autoridade, não é? E como eu falei, nós não vamos entrar no espírito dessas pessoas, espírito de violência, nós não vamos morder essa isca, não é? Mas é com os princípios do reino de Deus, não é? Com muita humildade e muito zelo pela verdade, nós vamos prevalecer aqui nessa nação. Os propósitos de Deus vão se cumprir aqui. Desculpa, live é assim, né? Live. Ok. Oswaldo, eu voltei aqui, mas imagina a frustração do Alexandre de Moraes, né? Descobriram que o governo não te financia, não te paga. Eu acho que deveria pagar também, né? Se tiver tudo legal, não tem problema nenhum em financiar. Fica aí um recado aí ao Fábio, né, o presidente Bolsonaro, né? Não tem problema nenhum e não teria nada de legal se recebesse também. Mas o Brasil descobriu que o Oswaldo não recebe dinheiro do governo. O Luciano Hang também não contribui com o canal do Oswaldo, né? Não tem nenhum empresário. E, sabendo disso, Oswaldo, ele te impede de usar a tua ferramenta de trabalho, que é a única fonte de renda que tu tem. Olha só a maldade, o absurdo, né? Onde nós chegamos. Descobriram que tu não tem
financiamento nem do governo, né, e nem de empresários. E aí limitam, impedem, inibem a tua única fonte de renda, né, de remuneração pelo teu trabalho. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E nós estamos falando da Suprema Corte. Né? Nós estamos falando da Suprema Corte. Olha onde nós chegamos. Onde nós chegamos. Eu tenho falado que tem gente que no começo reclamava que o presidente não negociava com o Congresso e agora começou a negociar, também reclamam. Se nós quisermos que o presidente negocie com deputados diferentes, nós temos que votar melhor. E se nós quisermos ter um STF diferente, termos ministros diferentes lá, nós precisamos votar melhor para presidente também. Então, nós fomos omissos, a nossa geração, Pastor Cote, foi omissa e nós estamos colhendo os frutos dessa omissão. Então, e tem muita gente pensando que a gente elegeu o Bolsonaro no primeiro ano, estava tudo resolvido. É só o início. Se a gente não tiver estratégia, organização e paciência para fazer essa mudança em, no mínimo 10 anos, muita gente vai ficar pelo caminho e a esquerda vai voltar. Então, pessoal, precisamos ter paciência, estratégia, estarmos organizados, continuar de cabeça erguida trabalhando, porque pelo Brasil vale a pena. O povo é bom, a terra é boa, as instituições são boas, as pessoas que estão lá, por nossa culpa, porque a gente foi omisso, né, quando deveria estar botando a cara como o Oswaldo está fazendo hoje. Né? Chegou para a cadeia pelas verdades que tem falado nas mídias sociais. Mas esse é o momento, ou a gente se cala, ou a gente desiste, ou a gente continua na nossa omissão, como a gente fez antes, ou a gente se levanta agora realmente e se posiciona contra essas arbitrariedades, contra o sistema e apoiamos um presidente que a gente ajudamos a eleger e que não está comprometido com esse sistema corrompido político brasileiro. Queria ouvir a Carol um pouquinho, antes de falar. Eu acho que tu nem deveria falar. Eu acho que o Oswaldo nem deveria falar muito. Faz 10 dias que eu não te vejo, pelo menos. Eu acho que o Oswaldo nem pode falar muito, né? E, gente, só deixa eu fazer uma pequena colocação aqui. Eu não sou jornalista, tá? Eu sou advogada. Senão depois o pessoal fica falando aí, a Carol é jornalista, vão me chamar de blogueira depois, né? Por favor, gente. Vão ter que me chamar, no mínimo, de doutora. Então não me venha aí com jornalista, enfim. Mas é isso, eu concordo com o que o Paulo falou. E quem a gente vai poder colocar no lugar, né? Quem a gente está preparando? Como a direita está se preparando? A verdade é essa, né? Eu acho que a direita, enfim, é a minha opinião, né? Eu acho que a direita não é tão organizada, a direita, ela não tem se preparado, a direita, ela não está unida, né? Mas a minha maior crítica é como que a direita está se preparando nesse momento. Eu vi agora o Nicolas, que eu acho que é do Direita Minas, que é um menino sensacional. Ele fez uma crítica parecida, ele estava no Terça Livre, e ele falou que todo mundo observa ele, né, e fala, puxa, Nicolas, você é um garoto, não sei quantos anos ele tem, mas ele fala, ele é cristão, né, e ele fala, eu leio muito, então eu me preparo lendo, eu gosto de estudar, né? Então, assim, a direita precisa se preparar, a direita precisa debater, a direita precisa ter conhecimento das pautas, né? Então, eu vejo os políticos, a bancada que a gente tem, os deputados, eu não vejo a renovação, né? Eu não vejo quem a gente vai poder colocar no lugar de Jair Messias Bolsonaro. Quem a gente, né? Então, eu fico preocupada, realmente, com 2022, com o novo cenário político, mas eu também hein, Carol? Nós confio. Vamos ter que pensar, hein, Carol? Nós vamos ter que pensar no presidente para 2026. Então, a gente tem um tempinho, né? As próximas eleições aí já estão garantidas.
né? Não tem como o Bolsonaro não se reeleger, honestamente. Exato. E falando em renovação, eu queria... Oswaldo... Eu concordo contigo, mas assim, ó, a gente, né, nesse cenário que está, a gente não pode, digamos, garantir 100%. Sim. Né? As coisas mudam, a gente não sabe como as coisas vão acontecer, o que está acontecendo. Olha aí como que tanto o Senado como o Congresso está agindo, né? Então, assim, não posso dizer que não me preocupo. Por isso que a direita tem que se organizar, por isso que a gente tem que se unir, por isso que a gente tem que ter também um plano, né? É nesse sentido que eu digo. Mas eu sou super confiante, né? Eu sou fechada com o Bolsonaro. Eu quero aproveitar, Carol, e lançar Oswaldo Eustáquio para deputado federal, e Carol aí também, tem o pessoal que lançando, falando comentário, comentando aqui, né? Não, eu tô fora. O pastor abençoa, e eu coloco a República de Curitiba para fazer a campanha de graça. Eu já digo que eu não largo mão da República, eu não abro mão da República. Oswaldo, eu posso ser, Oswaldo, o teu cabo eleitoral. O que tu acha? Mas, hein, Carol, só um parentezinho, eu acho que a maior demanda hoje, viu, Carol? É muito importante isso, né? A gente está bem inteirado nas pautas, né? Mas a maior crise hoje é a crise da integridade, a crise do caráter. Por que o Bolsonaro emplacou? Por que né, 80% do brasileiro está se apaixonando pelo Bolsonaro? Exato, por causa da integridade, da humildade, da simplicidade dele. Uma pessoa confiável, entendeu? Assim, não existe, por exemplo, quando a gente fala de crise econômica, não existe crise econômica, é sempre crise da confiança. Você lembra lá 2008, 2009? O que aconteceu? Não foi crise financeira. Aquelas instituições financeiras que eram tidas como mais confiáveis foram flagradas em franca corrupção. Aí o investidor tira o dinheiro, não é feito dominó, sai quebrando tudo. A crise não é financeira. A crise é de confiança. Na política é a mesma coisa. Nós não temos uma crise política, nós temos uma crise de confiança, uma crise de integridade, de caráter. Não é? E até a gente poder assim, provar e conhecer o caráter das pessoas, o pessoal que está entrando na política, lógico, nós vamos errar muito, não é? A gente vai ter muita frustração nesse caminho, não é uma área fácil, né? Eu acho muito interessante quando o Paulo fala sobre essa questão da ocupação, porque realmente não tem vácuo, né? A questão é ocupar o espaço. Se você não ocupou, outro vai ocupar, não é? Mas a gente tem que descobrir, se organizar muito nesse sentido, de descobrir essas pessoas certas, essas pessoas que são confiáveis, que são íntegras, que elas estão ali não por interesses, não que o interesse financeiro ele não seja importante, mas ele não pode ser o carro-chefe, né? Uma pessoa que negocia um princípio, se vende, não é? Aí não dá, aí entrou nessa roda da corrupção, que é uma tragédia, e o cara acaba, muitas vezes, entre aspas, né, como Jesus disse, o cara ganha o mundo inteiro e perde a alma. Né? É verdade. Mas a crise maior é essa aí. Muita gente pergunta para nós qual é a nossa verdadeira motivação, né? Porque na República também a gente não recebe nenhum valor. Né? Então, assim, muita gente pergunta, puxa, mas vocês são funcionários do Bolsonaro, o que vocês ganham com isso, né? E realmente, assim, eu quero construir realmente um lugar melhor, uma cidade melhor, um estado melhor, eu quero deixar um legado para minha filha, né? Quero deixar algo melhor, quero ser protagonista de uma história melhor para minha cidade, para o meu estado. Então, eu acho que eu posso exercer uma influência, né, na minha vizinhança, com os meus amigos, com familiares, enfim. Então, esse é o meu objetivo, né? Então, assim, realmente, qual é a motivação? É financeira? Puxa, no meu caso, não, mas se vier, legal, vou adorar, quem não gosta, né? Luciano Hang também não nos ajuda. Não nos ajuda, Luciano. Fica aí, ó. Coitado do Luciano Hang, né? Coitado do Luciano Hang, Mas, enfim, realmente, né, qual é a motivação? Mas, Oswaldo, já estão te promovendo a senadora aí, ó. O pessoal já está botando. Oswaldo tá ligado.
Você Mas sabe, é isso. Mas é, né, enfim, as pessoas que querem construir algo melhor. Então, o que tem dentro do teu coração, qual é a verdadeira intenção? Tá dando eco aqui, ou eu que estou me ouvindo, tá ruim aqui o som. Mas, enfim, Oswaldo, falei demais já. O pessoal quer te ouvir, senão o pessoal já vai derrubar a live que vai dizer, Carol, deu para você, o pessoal que ouviu o Oswaldo. Carol, eu pedi para você falar que estava com saudade de você, assim como eu estava com saudade do Paulo. O Cote nem se fala. O Cote tem... O Hugo, que é o meu 02, ele fez Jocum, morou lá na Jocum Tamandaré há muito tempo. E ele fala que o Cote tem a chave da biblioteca do Reino dos Céus. Ele fala assim, essa é a palavra do Hugo, que o Cote tem a chave da biblioteca do Reino dos Céus. E eu creio que tem mesmo. Mas, gente, olha, eu vou contar mais um episódio para vocês das aventuras do Oswaldo na cadeia. E quando eu estava sendo transferido, eles me jogaram de algema no Camburão. E eu me diverti porque eu não tinha andado de Camburão ainda. Fiquei 4 dias lá no Mato Grosso. Falei, pô, esses caras do Mato Grosso aqui, eles são muito legais, cara. Eles deixam no banco de trás e não me algemam, não me jogam no Camburão. E daí, em Brasília, eu tive a alegria de andar de Camburão, né? Tipo, passear um pouco de Camburão. E de algema no meio do Camburão. E eles começaram a entrar nas curvas rápido, só para eu ir para lá e para cá, né? E eu também, meu Deus, máximo, sabe? Tipo criança brincando. E daí, quando eu estava no Camburão, eu comecei a cantar também. Persegui os inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei, sob os pés do Senhor caíram, não mais se levantaram. Só quem é crente antigo vai lembrar dessa música aí. E os caras assim, cara, você está cantando aí, você está preso, o ministro te prendeu. Eu falei assim, na verdade, depende da forma que você vê. Eu estou livre. Quem está preso é o ministro que me prendeu. Porque quando vocês me tirarem daqui, eu vou no restaurante e as pessoas vão chegar na minha mesa e vão celebrar comigo. O ministro Alexandre de Moraes, que me prendeu, ele não pode ir no restaurante. Ele não pode frequentar uma barbearia. Ele não pode cortar o cabelo. Aliás, ele nem tem cabelo, né? Ele não pode frequentar uma lanchonete, porque chegando lá, ele será vaiado e eu serei celebrado. Então, quem será que está preso? Eu que estou aqui no Camburão, feliz da vida cantando? Ou o ministro que tem que se esconder em outro estado? Porque ele sim está em outro estado. Ele não está em Brasília, Alexandre de Moraes. Ele está lá em São Paulo. E bem escondido, até morando em outra casa, porque assim ele está com medo das pessoas. Mas Oswaldo não pode ameaçar nisso, não. Eu quero fazer um apelo para a sociedade, não vai em um ministro. Não xinguem ele. Porque ele é uma autoridade que foi constituída. E ele está lá. Existem meios legais. E o pessoal está falando, levantaram uma hashtag Oswaldo Senador, porque será que eu vou ter que disputar uma eleição para o Senado, ganhar a eleição para chegar no Senado, que é a única casa de leis que pode retirar um impeachment e pôr para colocar? Se for necessário, eu vou ter que ir para o Senado. Por quê? Porque se aqueles que se levantaram, que têm a caneta para fazer, não fizeram, Deus vai usar até a mula. A mula de Balaão foi usada por Deus. Até as pedras falam quando os outros falam. Nós estamos sendo voz da imprensa. Você falou que não é uma jornalista, você é uma advogada, sim, uma brilhante advogada, mas também você tem Carol Becker, advogada e jornalista, sim, porque é uma comunicadora, entendeu? É uma grande comunicadora, de um grande canal que é a República de Curitiba, talvez o mais respeitado do Brasil, pioneiro, sim, são jornalistas. E agora, para concluir essa etapa, se o Alexandre de Moraes não pode ir nos restaurantes, quem está preso é ele. Eu já estou aqui, estou solto, estou censurado, estou com uma taja na minha boca. Mas mesmo censurado, a minha voz continua ecoando, cada vez mais forte, vai cada vez mais longe. Por quê? Porque eles perderam o monopólio da comunicação. Não há mais um monopólio dos grandes meios de comunicação. E aí, Cote, eu faço um desafio para você que está me assistindo. Se vocês entrarem no meu Twitter, mesmo sem eu tweetar, veja, eu tenho Twitter, não posso usar o meu Twitter, mas mesmo sem eu tweetar, peguem lá o meu último tweet, que faz 10 dias, e peguem os de hoje, da Folha de São Paulo,
o Estado de São Paulo e do O Globo. Mas pega os três juntos e compara com o meu de 10 dias atrás, que eu não posso twittar. Juntando os três jornais, Scott, vai dar ali uns 400, 500, 600 likes. O meu último tem 15 mil likes. Ou seja, eu não sou um jornal, eu sozinho, eu, Oswaldo Eustáquio, seu colega, tenho 100 vezes mais leitura do que os três jornais juntos, em matérias específicas, tá? Sendo proporcional. Então, o monopólio da grande mídia foi quebrado. As cadeias se romperam e uma nova geração de jovens comunicadores que, assim como o 2 Timóteo 2,15, obreiros aprovados que não têm do que se envergonhar e que manejam bem a palavra da verdade, estão para mudar a história do Brasil. E os agentes da Polícia Federal, Paulo Generoso, não entendiam nada. Não entendiam, assim, cara, quem é este homem? De que grupo ele faz parte? E eu faço parte desse grupo. As pessoas pensam assim, Oswaldo, mas você é de Curitiba, cada onde você surgiu? Quem são os seus semelhantes? É a Carol, é o Paulo, é o Corte. Se fizerem, eu espero, Carol, que eles nunca façam com você o que fizeram comigo. Espero, Paulo, que eles não façam com você. E também é o Corte. Mas eu tenho certeza que se fizerem, eles não vão descobrir nada, eles só vão descobrir a integridade que vocês têm na vida e tiveram por toda essa história de vocês. Então, eu creio que a Suprema Corte do Brasil, o ponto mais alto da nossa justiça, hoje, está sangrando. E nós não queremos sangrar mais. Nós queremos tapar a ferida, limpar a ferida e queremos uma Suprema Corte justa. É só isso que nós queremos. Nós não queremos tirar ministro. Nós queremos que eles não ultrapassem aquilo que eles têm que fazer. Nós queremos que eles não abusem do poder. Nós queremos que eles deixem o presidente Bolsonaro governar. E assim, sem dúvida, nós apoiaremos a tripartição dos poderes. Sonhado, eu acho que a tripartição dos poderes foi a única coisa boa que, ou talvez que os iluministas fizeram, Montesquieu, que sonhou com isso. Ninguém nesses manifestos quer derrubar o Supremo, quer fechar o Supremo. Isso não existe, isso é mentira. Isso é invenção, isso é lorota. Nós sim queremos uma Suprema Corte que nos represente, que nos honre, uma Suprema Corte que eles tirem as capas pretas, Scott, coloquem capas brancas como as neves, que não hajam sujeira. E neste momento, sim, nós teremos paz sem fim. Nós vamos estabelecer um reino, um governo, o reino de Deus. E quando esse governo vier, certamente teremos paz sem fim. É isso, é muito interessante. Eu até na minha posição pastoral, quer dizer, a nossa pauta assim, principal é a vida humana, né? Eu fico pensando assim, todas essas pessoas que se servem da corrupção, sabe? Puxa vida, essas pessoas, às vezes elas estão tipo ganhando aqui nesse mundo para perder na eternidade. Puxa vida, isso é algo que dá um desespero no coração missionário, né? Então, quando a gente se coloca nessa guerra de valores, aí a proposta é essa, né? Também é cumprir esse mandato cultural de Jesus, que é pregar o evangelho, alcançar essas pessoas com a mensagem da salvação, não é? Porque, como está escrito, está ordenado ao homem morrer uma só vez e segue-se depois disso o juízo. Um dia, Oswaldo, todos nós, eu, você, todos nós vamos ter que olhar dentro dos olhos de Deus. E nós vamos ter que prestar contas das escolhas que nós fizemos, né? A Margaret Thatcher falava uma coisa interessante. Ela falava assim, se você semeia um pensamento, você colhe um feito. Se você semeia um feito, você colhe um hábito. Se você semeia um hábito, você colhe um caráter. E se você semeia um caráter, você colhe um destino. Um destino, nós falamos do nosso destino eterno. Porque essa vida aqui é 60, 70, 80 anos, mas nós temos uma eternidade para frente. Então, olha, você que está me ouvindo, né? Eu sei que tem muita gente aí nos ouvindo. Olha,
pensa nesse sentido, vamos pensar em termos de eternidade, né? E eu creio que está vindo uma visitação de Deus muito grande sobre o Brasil. Eu tenho certeza, viu, Carol? Assim, essa preocupação que você falou que você tem, honestamente, eu não tenho muito, não. Eu estou tão cheio de fé por aquilo que Deus tem feito nessa nação e vai fazer. Olha, nós vamos experimentar dias muito bons aí pela frente. Eu tenho certeza disso. Amém. O pastor, daqui a pouquinho a gente já está encerrando. Alguém aqui, e eu gostaria que o senhor fizesse uma oração pelo Oswaldo, pelo Brasil e pelo nosso presidente, pelas autoridades, né, constituídas no nosso país também. Sim. E tem gente aqui me perguntando qual a minha igreja. Eu sou da Gloriosa Assembleia de Deus. Tá bom? Eu fui seminarista na Católica, estudei em seminário, quase fui padre, mas acabei, né, me convertendo ao Evangelho e na Assembleia de Deus permaneço desde que me converti, né, já jovem, bastante tempo, já sou avô já. Mas, Oswaldo, duas coisas que eu gostaria de perguntar antes do pastor fazer essa oração conosco. Até que dia tu vai ficar impedido de usar as tuas redes sociais? Pela liminar que eu recebi, para sempre. Não existe isso. Não foi uma data final. Então não tem prazo estabelecido. Quando o Alexandre Moraes decidir por bem, ele te autoriza novamente a usar isso? Não está dizendo que essa é minha cautelar. Eu não tenho prazo. Não tem prazo definido. Tem prazo para começar. Okay. Eu posso usar a tua rede social ou não? Alguém? Não. A minha rede social não pode ser acessada. O teu canal do YouTube também não pode? Não. Para você ter uma ideia, a restrição é tão grande que se eu entrar na minha rede social, tanto no Twitter quanto no YouTube, e curtir eu não escrevi nada, eu curti um negócio da Carol, eu já posso ser preso de novo. Eu não posso, não é que eu não posso publicar, eu não posso acessar as minhas redes sociais. Pois é, tu não, mas o teu canal do YouTube, a gente não pode usar? Então, o meu advogado, os meus advogados, mandaram uma petição para o STF como embargos de declaração. A Carol, que é advogada, sabe melhor disso, como funciona, pedindo informações mais específicas sobre isso. Por exemplo, eu estou impedido de ficar até 1 quilômetro do STF, mas a minha esposa, todo mundo sabe, ela trabalha no Ministério dos Direitos Humanos. Fica no outro prédio, não fica ali, mas às vezes ela fica no Ministério onde fica a Damares. Ali fica a 700 metros do STF. Então eu não posso levá-la para o trabalho? Segunda situação, essa casa que eu moro aqui, a região dela, para eu vir para cá, eu tenho que passar ali pela frente do Congresso, pegar a Vila Planalto, virar à direita a Avenida L2, L4 e subir. Eu posso pegar meu caminho normal ou eu tenho que fazer uma nova rota para ir para casa? Uma outra pergunta, tem pessoas ali na liminar, que eu não posso falar, que sequer eu conheço essas pessoas. Tem pessoas que eu não sei se elas são brancas ou são pretas. E se por acaso tiver uma dessas pessoas, eu não posso sair, eu não posso estar a 1 quilômetro da Casa de Ministros. Só que a região que eu moro é uma região que moram os ministros do STF. Eu tenho que mudar de casa? São essas respostas que eu tenho que pedir nos embargos de declaração para ter mais clareza, porque, por enquanto, existe uma obscuridade nesse processo que foi feito de uma forma apenas para me censurar e para tentar calar minha voz. Mas os nossos advogados estão buscando essas respostas, primeiro para entender, e depois que entender, para tentar retirar essas cautelares que são absurdas e abusivas. Bom, muito bem. Quero deixar aqui a nossa solidariedade. Estamos à disposição, ok? Da República de Curitiba, o Paulo Generoso, Carol, tenho certeza o pastor Cote também, como teu amigo, também. Estamos à disposição, como amigo, para ajudar no que for necessário. Se tiver alguma coisa que a gente possa fazer, né,
pode entrar em contato comigo depois, né, e a gente conversa sobre isso, tá bom? Obrigado pela tua participação aqui, Oswaldo. Um prazer, uma honra tê-lo de volta aqui. A gente já tem uma caminhada juntos, já almoçamos junto em Brasília, né? Também, e temos uma atuação em conjunto aqui com muito respeito, até porque a gente admira o teu trabalho e com certeza não vão nos calar. Estamos juntos, o carinho e a solidariedade dos brasileiros, né? A tua causa aí foi gigante e não tenho dúvida nenhuma de que a tua voz, com certeza, ecoará muito mais longe ainda do que já vinha ecoando antes. Tá bom? Deus te abençoe, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu coração, a tua mente, receba a nossa oração, nossa solidariedade, que as bênçãos de Deus aí estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa. E eu quero deixar o Salmo 37, versículo 4 para ti, tá bom? Agora eu acho que foi o STF, cara. Agora foi o Alexandre, só pode. Na hora da bênção, mas deve ter saído. Assim que ele voltar aqui, então o pastor Cote faz a oração, né, para encerrar. Mas a oração alcança ele, não tem problema. É verdade, Se ele não é verdade. tiver Amém. aí, estando ou não estando, vai alcançar, pode Então, ter certeza. Amém. Então tá bom, pastor Cote. Vamos orar então, né? Senhor, muito obrigado por esse tempo tão gostoso, pela liberdade do seu espírito, Senhor, de falarmos dessas coisas que são tão importantes. O Senhor nos encarregou desse mandato cultural de pregar o Evangelho, discipular as nações, ensinando-as a guardar todos os seus mandamentos. Senhor, e levantamos a nossa voz aqui, Senhor, em relação a todas essas arbitrariedades, toda a corrupção que tem acontecido nessa nação. E nós perdoamos, nós também te pedimos perdão, Senhor, porque o Senhor encerrou todo homem debaixo do pecado para com todos usar de misericórdia, mas isso é o sacerdócio, Senhor, é nos compadecermos ternamente dos ignorantes e errados, oferecendo dons e sacrifícios, sabendo que nós também estamos rodeados de fraquezas. Por isso, tem misericórdia da nossa nação. Queremos abençoar a vida do Oswaldo também, que o Senhor continue estabelecendo ele. Como disse o salmista, que o Senhor faça o seu coração ferver com boas palavras, que o Senhor faça da sua língua como a pena de um destro escritor, que ele seja uma voz, não só nessa nação, mas em outras nações, que ele seja cheio do conhecimento da sua vontade, que ele tenha o Espírito de Cristo para combater não o mal, mas o bom combate da fé, Senhor. Também abençoa o nosso presidente. Oramos abençoando o Bolsonaro, os seus ministros. Também queremos abençoar o Senado, o Congresso, o Judiciário. Nós levantamos mãos santas, sem ira, nem contenda, nem animosidade. Senhor, abençoando. O Senhor é aquele que estabelece os reis. O Senhor é aquele que demove os reis. Senhor, o seu propósito é firme e juntos aqui, Senhor, nós invocamos a sua presença, Senhor, que venha o teu reino sobre o Brasil, seja feita toda a sua vontade, Senhor. Deus, que realmente, assim como as águas cobrem o mar, que essa nação se encha do conhecimento da sua glória. Senhor, que a salvação seja derramada sobre o Brasil e que a justiça brote nessa terra. Para a glória do seu nome, nós oramos juntos no nome de Jesus. Amém. Amém. Microfone, Paulo. Não, desculpa. Microfone. Não, estava agradecendo ao pastor aqui, falando da honra, né, da gente aqui da República de Curitiba, de ter a presença do pastor Cote, um pastor respeitadíssimo, que a gente tem um carinho e uma admiração muito grande. A República de Curitiba está sempre à sua disposição. Obrigado, e agora, Paulo. Tá bom? Carol, dá o teu alô, Carol, e a gente vai encerrando. Então, uma live muito gostosa e depois a gente vai ver o que houve com o Oswaldo Eustáquio. Pois é, eu ia dizer, depois a gente vai mandar uma mensagem para justificar aí o que aconteceu. Pastor Cote, muito obrigada, é um prazer ter o senhor aqui, que Deus continue usando o senhor, abençoando o senhor. Obrigado. Dá um beijão aí na pastora Raquel também.
Pode ela tem que deixar. participar das nossas lives. Paulo, um prazer estar contigo. República, sexta-feira a gente vai ter uma live com o deputado federal Bibo Nunes. Nos esperem aí na sexta-feira. E essa semana que vem vamos ter uma especial com a Antônia Fontenelle, né? Opa! Também na quarta-feira. E na terça-feira temos com uma médica da Paraíba e um médico do Rio Grande do Sul. Vamos estar falando sobre a pandemia, sobre o cuidado, o tratamento precoce, né, do coronavírus e a politização, né, dessa situação aí. O pessoal lembrando que para orar também para o pessoal que está passando por essa pandemia, que Deus realmente tem... Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a nossa nação, que Deus abençoe o mundo que está passando por uma situação realmente lamentável, triste, mas que sirva de lição para a gente se aproximar mais de Deus e tomar os devidos cuidados também, né, que a gente, eu acho que tem uma dívida muito grande com Deus, uma dívida com o nosso planeta e uma dívida com o nosso irmão, com o nosso próximo, que a gente não tem tido o devido cuidado, o cuidado que a Bíblia nos ensina. Com certeza esses males todos são frutos da nossa desobediência e da nossa falta de observação, né, dos preceitos bíblicos. A gente acaba colhendo isso, depois corre para Deus, e Deus, na sua misericórdia, atende e vem com a solução, né? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe Carol, pastor, e que Deus abençoe cada um de vocês que acompanhou na nossa live, cada um que fez um comentário aqui. Ore também pelo Oswaldo, ore pelo país, ore pela República de Curitiba, né, por nós, para que a gente possa ter ânimo para continuar esse trabalho sendo uma voz conservadora e de direita, cristã, nesse meio político, né, que precisa tanto de serenidade e de valor. Nós queremos trazer valor ético, moral, né, para a política brasileira e contamos aí com o apoio de vocês. Deus abençoe, boa noite a todos, até a próxima. Tchau.